Geometria analítica, aula 2, a reta. Equação geral da reta, já estudamos no início, né? Como dois pontos distintos no plano você consegue chegar numa reta. E através desses pontos, né? Ponto A e B, você vai ter uma abscissa e uma ordenada x e y. E partindo daí, né, você vai utilizar a matriz igual a zero, que é a condição os pontos estar alinhados, tá? E entre esse ponto tem um ponto P, ponto genérico, e você calculando a determinante, você vai chegar nessa linha aqui, ó, YA menos YB, XB menos XA, Y, e XA, XB, XB, YA igual a zero. Aí ele chamou YA menos YB de A, XB menos XA de B. E esse produto de C até que chegou nessa fórmula. A dedução, não vamos se prender muito na dedução, você vai perder muito tempo. E aqui ele dá uma observação, né? Como A e B são distintos, temos que YA diferente de YB. Logo, é diferente de zero. Senão você cancela aqui, ó. O A existir tem que ser isso aqui, ó. YA é diferente de YB, que é um menos o outro. E XB diferente de XA, para existir o B. Sendo assim, né, toda a reta R do plano cartesiano pode ser representada por uma equação do tipo AX, esse aqui, ó, X mais BY mais C, onde X e Y são coordenadas de um ponto genérico pertencente a R, que é a reta, e a B e C são números reais, sendo A e B não nulos ao mesmo tempo. Números reais, para quem não estudou matemática recentemente, não lembra, não aprendeu, pertence à teoria dos conjunto dos números, os naturais, os inteiros, irracionais, e os reais ele engloba todos, menos os imaginários. Eu acho que é isso, né? Engloba todos ou menos, ou todos, incluindo os imaginários. Agora não vou... faz tempo, né? Eu tô fazendo esse vídeo, depois, ao pouco que a gente for lembrando, a gente vai tirando as dúvidas. Mas, para lembrar isso aí, é só você consultar, tá? Conjunto dos números reais, aí você vai ver. Como agora nós estamos estudando geometria analítica, eu só estou dando uma dica da onde vem esses termos reais, tá? Número 1, 2, menos, são os negativos, são números reais. E os imaginários são aqueles que são raiz negativa. Provavelmente não está incluso nos reais. Que são os imaginários. Então aqui dá um exemplo, né? A equação da reta geral, que contém os pontos 1 e 2 no ponto A e 2 e 0 no ponto B, é obtida igualando a zero o determinante da matriz formada pelas coordenadas do ponto A e B. Então aqui você vai ter a matriz, é o ponto genérico, x e y, e 1
na coluna, na terceira coluna, tá? Essa vertical. 1 e 2 é o primeiro ponto, 2 e 0. Abscissa ordenada, é Y. X é a abscissa. Então, você repetindo a primeira coluna, a segunda, você vai calcular essa matriz, tá? Como feito na aula anterior. Aqui, ó, 2x mais 2y mais 0 menos 4 menos 0x e menos y igual a 0. Aí, seguindo a resolução, vem 2x mais y menos 4 igual a 0. Essa aqui é a equação da reta, tá? Ó. Você tem x, tem y e tem um número solitário igual a 0. É o que acontece quando você pega um ponto para saber se pertence àquela reta, tá? Entre dois pontos distintos você forma uma reta. Aqui, ó, entre esse ponto A e B você forma. Então tem vários outros pontos intermediários. Então, com a equação da reta, você substitui o x e o y, igualando a 0, você confirma que aqueles pontos que você está testando na equação pertence a essa reta, ou seja, é mais um ponto incluso na reta. Então, para isso serve a equação da reta. Aí, com isso, você depois tem outras coisas que você faz com a reta e segue o curso aí de geometria analítica, estudando distância de ponto e reta e outras coisas mais. Por enquanto, vamos se conter ao estudo de uma reta, dois pontos e os pontos internos. Aqui tem algum exercício. Ó, aqui ele testou, né? 2x, no lugar de x ele colocou 1. Y, no lugar de y colocou 2. Menos 4, menos 4. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Menos 4, 0. É verdadeira, tá? Então, esses pontos que ele fala 2 e 1, 1 e 2, que é o primeiro ponto que foi montado no sistema para gerar a equação, pertence. É só uma confirmação, mas poderia ser outros pontos, tá? Então, você usa os mesmos pontos que você usou. 2 e 0. Aí no lugar de 2, 2 vezes 2, 4. Mais 0. 4 mais 0 é 4. Menos 4, 0. Também tá certinho. Tá? Então vamos dar uma paralisada no vídeo. Ó, aqui tem alguns exercícios resolvidos. Os pontos fornecidos graficamente são 0 e 2, 3 e 4. Com eles faremos o determinante da matriz. 0 e 1, 3 e 2. 0 e 2, 3 e 4. Então, na verdade, 0 e 1 aqui, ó, 0 e 1, esse aqui, 0 e 1, y, 3 e 2, 3 e 2, repete as duas colunas, aí vai estar 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3, negativo, que é o da diagonal esquerda, x, 2, negativo, x0, diagonal da direita, x1, y, 3y, 1, 0 e 2, 0. Agora vamos somar x com menos 2x, menos x, 3y, 3y,
menos 3 com 0, menos 3. Essa é a equação da reta, tá? Agora, aqui tem um erro. Teoricamente, aqui tá errado, ó. É 0. Primeiro ponto é 0 e 1. Aqui é 0 e 1 de y. Aqui é que esse livro aqui, um colega meu deixou aí só para descansando. Eu tô fazendo um videozinho. 3 e 2. 3 do x e 2 do y. Tá? Então a equação da reta procurada é essa aqui. Deixa eu ver. Esse outro exercício, eu encontro o valor de m para que um ponto m e 4 pertence à reta cuja equação 2x mais y menos 3 igual a 0. Deixa eu ver como que ele resolveu. Para que um ponto pertença a uma reta, as suas coordenadas devem satisfazer a equação dessa reta. Ponto M4. A equação da reta é essa aqui, né? 2x mais y menos 2x mais y menos 3. Então vamos substituir a abscissa, que é x, m. Coordenada é 4. 2m, 2 vezes m é 2m, 4 menos 3, menos 4 menos 3 é 1. Aqui ele já passou para o lado de lá, foi negativo. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. M igual a meio. Então, para esse ponto pertencer a essa reta, teria que ser o meio, que seria o menos 0,5 entre 1 e o 0. Lado esquerdo do x. E o y seria 4. Deixa eu ver os próximos exercícios. Considerando um triângulo com vértice. Então, quando vem dos estudos de várias retas, você forma um triângulo, né? Ó, nesse caso, pode ser um quadrado. Considerando um triângulo com vértice 2 e 2 em A. 2 e 2. Ó, vai aprendendo a fazer o plano cartesiano com uma régua, tá? Aqui está em torno de 1 centímetro. Vértice B. Vértice é as pontas do triângulo. 2 e 4. Confere. 2 e 4 de ordenada. Ó. Abscissa 2, sobe 4. Ponto C. 4 e 1. Ponto C. Abscissa. X, Y. Tá? Toda vez que tiver essa representação, ó, X, C, YC, X, tá? Se for B, é XB, YB. Se for A, é XA, YA, tá? Aqui, ó, YB. Aqui, ó, XA e XB. Tá, vai aprendendo quem tá pegando a primeira aulinha. Aqui, ó, Y2, YA. Aqui, ó, XC. Aqui, YC. Quem tem dificuldade de visualizar, ó, escreve, tá? Quem tá começando a estudar.
Faz tempo que não estuda isso aí. Matemática é um jeito. Quem nunca estudou isso aqui? Então ele fala assim, ó, determine a equação geral da reta que contém o ponto médio ao lado A, B e o vértice C. Então ele quer aqui, ó, o ponto médio. Determine a equação geral da reta que contém o ponto médio entre A e B. Ponto médio, ó, aqui. Vou fazer um pontinho. Ele quer uma equação da reta que contém o ponto médio do lado AB e o vértice C. Tá? Você põe aqui, ó, vértice C, vértice B, e aqui é o vértice A, tá? O que é vértice? Essas pontas do triângulo. Isso aqui é um lado, isso aqui é um vértice. Para quem já estuda é uma coisa básica, tá? Mas para quem não é uma tradução do que é. O que é um triângulo, tá? Triângulo formado por 3 retas. Que possuem equações distintas, né? Senão daria a mesma equação e mesma reta. Então, voltando, ele, ó, inicialmente determinamos o ponto médio, tá? Na outra aula já foi falado, mas vamos explicar. Ele calculou o ponto médio do lado AB. Todo ponto médio tem um X e um Y. Então o que ele fez? Toda vez que for calcular o ponto médio, XA e XB, como é o mesmo, ele somou os dois e dividiu por 2, é 2. Então o ponto do X é 2. Por que é 2? Ó, tá vendo? Se você for observar, ele tá aqui, ó. Ó, aqui tá o XA, o XB e o XM. Então você vai analisando e verificando, tá? Agora você vai calcular o YM. O YM, ele vai estar entre o YA e o YB, que é o intermediário, ó. Então você vai somar os dois, 2 e 4, tá? Dá 6, dividido por 2 dá 3, aqui, ó. Se você quiser traçar um pontilhado para ter uma noção, tá? Aqui vai ser o YM. Então você calculou o ponto M, tá? Primeiro ponto, primeiro passo, cálculo do ponto M. Através dos pontos A e B. Através dos pontos A e B. Feito isso, o que ele vai fazer agora? Ó? Impondo a condição de alinhamento dos pontos. Então o que acontece? Aqui você vai ter esse ponto com esse. Você calculou esse ponto e você já tinha o ponto C, que você quer calcular essa reta, ó, essa equação. Aí você vai colocar na genérica x, y, 1, 2 e 3. Quem que é o 2 e o 3? É o xm, ó, calculado aqui. Aí você vai colocar o ponto C, tá? Voltando no triângulo, no plano cartesiano, 4 e 1. 4 e 1. Repete a terceira coluna, 1, 1, 1.
Como que eu calculo o determinante? Se repete a primeira linha, x e y, 2 e 3, 4 e 1, diagonal para a direita, positivo, diagonal para a esquerda, negativo. Vai aparecer essa equação, ó, 2x, 2y, menos 10. Eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito grande. Depois você faz com calma, ó, no caderno. Aí o que acontece? Portanto, a equação geral da reta que contém os pontos M e C é 2x mais 2y menos 10 igual a 0. Ou x mais y menos 5 igual a 0, que simplificou por 2, ó. Tá? Então parou por aí o exercício. Se caso, tá? Eu não fiz para confirmar, mas como que a gente consegue tirar a prova real? Nós vamos substituir esse ponto aqui, ó. O 2, coloca 2. E o 3. 2 mais 3, menos 5, 0. Coloca aqui o 4. 4 e 1. 5 menos 5, 0. Tá certinho. A equação tá certa. Se existe outra, pode existir, né, na geometria, mas tá, é uma equação que tá aí, que confirma esses pontos. Agora, ele pega um assunto quando duas equações de reta R, x e y e S se encontram. Tá? Ela pode ser perpendicular, aqui não fala em x, como se fosse um x. Elas estão encontrando, né? Depois, quando está perpendicular, tem outra questão de coeficiente que vai ser visto mais para frente. O ponto P pertencente às retas S e S. O que é o ponto P? É o ponto de encontro, tá? Coloca aí, ponto P. Ponto P é o ponto de encontro das duas retas. E todo ponto possui um x e um y, sendo a abscissa x e ordenada y. Ele vai montar um sistema, tá? 2x, não, x menos 2y menos 1 igual a 0. A primeira equação. A segunda equação, 2x, a primeira foi x menos 2y menos 1 igual a 0. A segunda é 2x mais 2y menos 8 igual a 0. Deixa eu ver o que ele fez. Ele somou as equações, ó, x com x, 3x, menos 2y, mais 2y, dá 0y, tá? Por que ele fez isso? Quando não, você tem que multiplicar de cima e de baixo para tentar assumir com uma das letras para ser possível a resolução. 1 e 8 dá 9, x, 3x igual a 9. X igual a 3, tá? O 3 está multiplicando, vai para dividindo. E aí vai ficar 3. Agora você substitui o 3 de novo na primeira equação ou na segunda. 3 menos 2y igual a 1. 3 para lá, menos 3. Mais 1, menos 2. E o menos 2y vai para lá dividindo. Menos 2 com menos 2 dá 1. Tá? Menos com menos é um sinal de mais. Regra da matemática. O
Quem não faz tempo que não estuda, aí precisa revisar. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. E mais com mais, mais. As coordenadas do ponto comum A, R e S são P igual a 3 e 1, tá? Então esse é o ponto de encontro das retas. Se você começar a estudar, né, montar essas equações, você vai ver que aqui no gráfico é o ponto 3 e 1 que ela se encontra, tá? Ou pode ser perpendicular, assim, é um ponto assim, tá? Ou assim, tem várias formas. Agora tem que ver o ângulo das retas se dá pelos coeficientes angulares que vai ser visto lá na frente. Vamos paralisar o vídeo por aqui para não ficar muito extenso. Boa tarde. Deve ter começado com razão.